Olá, telespectador, internauta que está conosco nessa manhã de terça-feira, hoje 31 de maio. Estamos encerrando o mês que Deus nos presenteou durante todo este mês. Realizamos o 22º simpósio sobre a família. E hoje você terá a oportunidade de ouvir outra vez o pastor Robson, direto de Acre, uma das cidades mais antigas do Estado de Israel. Você terá a oportunidade também de ouvir hoje a continuidade da mensagem que nós ministramos sobre o estudo da Carta de São Paulo aos Romanos. Portanto, continue conosco. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Robson, direto de Israel. Pessoal, nós estamos na cidade de Acre, conhecida também como Acre. Esse é o nome mais antigo. O ponto principal aqui da cidade é esse castelo que foi construído pelos cruzados. Você sabe que a Igreja Católica organizou 3 grandes cruzadas para reconquistar a Terra Santa, enquanto ela era dominada pelos muçulmanos. E nesse avanço das cruzadas, quando os cavaleiros cruzados, os templários, chegavam aqui em Israel, lutavam contra os muçulmanos, e os locais conquistados, eles construíam fortalezas, como essa daqui. Então nós vamos fazer um passeio mostrando as imagens desse lugar para você. Vem, vamos fazer esse passeio junto.
porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Essa expressão que Paulo diz muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, através da Torá Sagrada. E eles precisavam reconhecer que a circuncisão só teria validade se houvesse obediência à lei, se houvesse submissão à palavra. Porém, preste bem atenção, isso que é muito importante. A lei foi dada para que as pessoas reconhecessem que elas jamais teriam capacidade de cumpri-la ou obedecê-la, porque a lei era como se fosse um espelho mostrando o interior da gente. Jesus disse que é do coração do homem que procede os maus desígnios, a mentira, a prostituição, o adultério, a fornicação, o ódio, raiz de amargura, ressentimentos. É do coração do homem, e é por isso que ele pede o coração para fazer um transplante, podemos assim dizer, tirar o coração endurecido, empedernido e colocar um coração quebrantado. Preste bem atenção, irmãos, que isso é importante. Então Paulo está mostrando aqui que, embora eles tivessem recebido a circuncisão como sinal de que Deus tinha separado eles, a lei, os mandamentos, tudo, enfim, que fora confiado a eles, eles mesmos não iriam ter condição de cumprir nada. Eles tinham que se render, tinham que se humilhar diante de Deus. E como no Velho Testamento todos os judeus que aguardavam o Messias, que esperavam o Messias, eles sacrificavam os animais que simbolicamente representavam Jesus, e esse era o meio pelo qual se poderia obter o perdão ou a reconciliação com Deus, e eles não tinham atentado para isso. Essa era a principal razão, o principal objetivo. E também basta lembrar o que Paulo disse: se alguém disser que guarda todos os mandamentos e tropeçar num único mandamento, derrubou todos os demais. É como aquele efeito dominó, uma pedrinha quando cai sai derrubando todas as outras. E Paulo está mostrando isso aqui para eles: olha, vocês nem iriam cumprir, ainda que vocês quisessem cumprir, jamais vocês iriam cumprir toda a lei. Estão lembrados daquele exemplo de Jesus com o jovem rico? Veio a Jesus: mestre, mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Sabe os mandamentos? Sei, conheço todos eles, e citou na ponta da língua. Ele era uma pessoa religiosa, extremamente religiosa. Conheço todos, citou na ponta da língua. Depois Jesus disse: tudo bem, você está faltando só uma coisa. Era como se fosse o único mandamento que estava faltando. Todos os demais, só faltava um, como Jesus disse. Paulo disse: se alguém disser cumpre toda a lei, mas deixar de cumprir um mandamento, quebra todos os demais. Falta-te uma coisa, jovem. O que é? Eu imagino que aquele moço: se só falta uma coisa, isso é fichinha para mim, eu posso fazer. Jesus então disse: vai, vende tudo quanto tens, distribui com os pobres, depois vem e terás um tesouro nos céus. Eu vejo que esse foi o único personagem, o único que veio a Jesus e voltou triste, cabisbaixo, por ser dono de muitas riquezas. O coração daquele rapaz, daquele jovem rico, a riqueza todinha estava entronizada no seu coração, e ele preferiu não se desvencilhar de toda a riqueza para cumprir uma palavra que Jesus havia dado. Por isso que Jesus fez essa pergunta, porque ele sabia que aquele moço era apegado às riquezas, apegado aos bens materiais. Ele não tinha forças para se libertar de toda aquela riqueza, de todo aquele ídolo que ele tinha no seu coração. Então, tropeça num, derruba todos os demais. E outra coisa, a lei fora dada como finalidade para mostrar que nós somos pecadores. Esse foi o principal objetivo. A lei foi dada para isso: olha, você é um pecador, um desgraçado, você não tem condições de cumprir nada. E Paulo disse que o fim da lei é Cristo. Ele fala isso mais na carta aos Romanos, ele mostra lá adiante. A lei, o fim da lei é Cristo. A lei apontava: olha aqui, você não tem condição nenhuma de cumprir a lei, mas está aqui. Então apontava: olha, vai para Jesus, vem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, somente Ele, pode realmente solucionar esse problema que você, por esforços humanos, por força própria, jamais vai conseguir.
Por isso que levou Martinho Lutero a ter uma conversão, de que realmente toda aquela idolatria, todas as indulgências, tudo que ele fazia não valia nada. Nós vamos ver no final desta carta, deste estudo, o que Paulo disse, escrevendo aos Filipenses. Então a circuncisão em si não é nada. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, Paulo declara: a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. E as ordenanças de Deus jamais seriam cumpridas por aqueles, ainda que quisessem, ainda que tivessem a melhor das intenções, eles não iriam alcançar a perfeição. Sabem por quê, irmãos? Porque essas ordenanças apontavam para Jesus, esses mandamentos todos indicavam Jesus, o próprio sacrifício dos animais, do cordeiro, apontava para Jesus. E somente Jesus fez na cruz, por cada um de nós, através do seu sacrifício, justificando a mim e a você de todos os nossos pecados. Só Jesus, amém? Somente Jesus. Agora sabem por quê? Porque Jesus foi o único que satisfez plenamente a justiça de Deus. A Bíblia diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Somente Jesus satisfez a justiça de Deus para que nós fôssemos justificados. No verso 3, então ele continua fazendo as perguntas, né? Ele diz: e daí? Essa indagação, irmãos, é como se fosse um texto, um contexto do texto. É como se ele estivesse dizendo: vocês acham que são melhores do que os gentios, os quais não receberam a Torá? Vocês estão pensando que vocês são melhores? Porque foram vocês que receberam, vocês que são circuncidados, estão julgando eles? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Outra pergunta que ele faz, né? E ele diz ainda mais como resposta: a incredulidade tanto dos judeus equiparados, a incredulidade dos gentios são consideradas inválidas, ou elas são podemos assim dizer, desconsideradas para justificá-los diante de Deus. E isso também Paulo diz aqui, que isso não vai anular a fidelidade de Deus. É isso que ele diz aqui no verso 3. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Outra pergunta, veja quantas perguntas. Isso aqui é uma verdadeira tese de Paulo, assim, mostrando a miúdos o quanto eles estavam totalmente equivocados. No verso 4, ele diz: de maneira nenhuma, respondendo a essas perguntas que ele fez no versículo anterior, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Aqui, meus irmãos, Paulo, quando responde de maneira nenhuma, ele está dizendo: olha, isso aqui é caso consumado, não tem meio termo não tem apelação não, isso aqui é matemático. Isso aqui é uma conclusão, né? é um argumento conclusivo que não tem jeito, vocês estão perdidos, tanto quanto os gentios. De maneira nenhuma. E ele diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem, segundo está escrito. Paulo cita aqui, sabe, irmãos, o Velho Testamento, Salmo 116, versículo 11, porque eles estavam familiarizados com toda a Torá sagrada, todo o Velho Testamento, eles tinham na cabeça tudo. Isso não era novidade para eles. Isso que Paulo citou aqui, essa expressão, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, está lá no Salmo 116, versículo 11. E ainda mais, nós vemos o Salmo dizendo: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então o salmista estava falando de algo que Paulo aqui usou essa passagem para mostrar: olha aqui o que está escrito, vocês conhecem, vocês sabem.
para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então, meus irmãos, concluindo aqui esse versículo 4, Paulo está dizendo: ninguém será justificado a não ser por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Isso aqui está como se fosse implícito, isso que eu estou citando para vocês. No verso 5, Paulo diz aqui: mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Outra pergunta, veja quantas coisas Paulo vai indagar daqui para frente. Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Nesse versículo 5, ele está mostrando aqui, irmãos, e ele faz outra pergunta também, ainda no versículo 6, ele faz, dentro deste mesmo assunto: certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Quando Paulo disse: mas se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? E outra pergunta: porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Paulo estava dando o parecer dele como um homem natural, como um homem carnal. Quando ele diz falo como homem, sobre o aspecto de fazer um julgamento que eles entendessem que tanto judeus quanto gentios não se prevalecessem da bondade, da misericórdia, da benevolência, do amor imensurável de Deus para continuarem pecando. Já que Deus perdoa, então não tem problema, podemos pecar. Paulo está desfazendo essa ideia. O argumento de Paulo é como ele vê, como pensam os ímpios. É assim que os ímpios pensam. Por exemplo, os homens são pecadores por natureza, todos nós sabemos, nascemos em pecado. Davi diz isso no Salmo 51, nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós sabemos disso. E aí, a ira de Deus consiste em este rejeitar a sua justiça, somente isso, irmãos. A ira de Deus, repito, consiste em o homem rejeitar a justiça de Deus, a sua justiça. E aí, vamos deixar aqui alguns exemplos, enquanto eu preparava esses estudos, como ilustração, né? Por exemplo, essa doença que está aí, matando muita gente. Vamos pensar aqui também, um terremoto, uma tsunami, uma ameaça de uma terceira guerra mundial, e mais desgraças que você possa imaginar, os terremotos, etc. A gente sabe que isso vem muitas vezes como castigo de Deus para os homens que estão em completa desobediência a Deus e a sua palavra. E aí o homem vai colher a desgraça daquilo que está escrito lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É bem verdade que Deus usa as catástrofes, usa muitas vezes como juízo sobre a nação. Eu não tenho dúvida que essa doença que está aí foi como uma espécie de um juízo de Deus. Mas independente desse juízo de Deus, o homem continua rebelde, desobediente, separado, distante de Deus, e quando morrer vai para o inferno. Desde que não tenha havido arrependimento, confissão de pecados, contrição, quebrantamento e reconhecimento de que somente Jesus satisfez plenamente a sua justiça para que nós fôssemos justificados. Ele diz isso mais adiante lá na carta aos Romanos, capítulo 5: justificados, pois Deus tem derramado pelo seu Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Capítulo 5, capítulo 8 também ele diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, independente de Deus tratar, muitas vezes, já aplicando juízo sobre a humanidade por causa da sua desobediência, a humanidade
desde os nossos pais, lá desde o Éden, desde a queda, continuam caídos e mortos nos seus delitos e pecados, sejam judeus, sejam gentios. O julgamento de Deus, meus irmãos, é para com os homens. É justo, pois, a condenação, porque os homens desprezaram a Deus. Salmo 14, versículo 1 diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. O homem sem o temor a Deus é capaz de praticar coisas inimagináveis. Eu tenho dito isso aqui para vocês constantemente. O homem sem o temor a Deus é capaz de praticar coisas inimagináveis. Vamos ao versículo 6. Paulo diz: certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Nesse versículo 6, ele diz: do contrário, como julgará Deus o mundo? Ele faz uma sétima pergunta: Deus não é injusto, pois é lógico que julgará o mundo, porque Ele é justo. Só Deus julga com justiça e com equidade e sem parcialidade. Esses juízezinhos que estão por aí, julgando muitas causas, invertendo sentenças, eles vão responder diante do justo juiz todas essas falcatruas, toda essa falsidade, toda essa falta de defender a justiça como deveria ser. Mas sabe por que eles não conseguem fazer isso? Porque eles estão debaixo do domínio do pecado. Por isso que você vê muitos juízes aí fazendo coisas absurdas, juízes roubando, né? Juízes praticando muitas coisas que até nem bom a gente estar citando aqui, porque eles estão debaixo do juízo, da condenação do pecado, porque precisam de ser justificados através de Jesus Cristo. Verso 7 é a oitava pergunta que ele faz aí: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Nesse versículo 8, essa pergunta que Paulo faz: por que ainda sou condenado como pecador? Se as mentiras e pecados poderão promover a glória de Deus, me perdoar por ser justo, por que sou eu ainda condenado como pecador? Para a gente entender isso aqui, irmãos, é como se o homem normal, o homem carnal, o homem natural, ele se prevalecesse que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é longanimidade, que Deus é misericórdia, que Deus é justo, que Deus é tudo, então Ele vai com certeza me perdoar. Com certeza Ele vai me perdoar. Ele não vai me lançar no inferno, se bem que a própria Bíblia diz que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas muitos pensam assim: olha, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é assaz, Deus é benigno. Está vendo que Ele vai jogar o povo no inferno, os pecadores no inferno? Não, o homem vai para o inferno porque ele fez a opção de rejeitar a justiça de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, está nele. O homem foi quem fez essa escolha de livre e espontânea vontade, ao rejeitar e desprezar tanto os que desobedecem os seus mandamentos, como também aqueles que rejeitaram a justiça de Deus manifesta através do seu Filho, tanto os circuncisos na carne, como os não circuncidados. É isso que Paulo está dizendo, tanto judeus quanto gentios. É tudo isso que você vai encontrar nesse capítulo 3. Vamos ao verso 8, a nona pergunta que Paulo faz aqui: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Essa é a nona pergunta. Façamos o mal para que desse mal venha o bem. Ou seja, alguns dizem assim: quanto pior formos, tanto mais Deus
nos perdoará. Tanto maior sejam os nossos pecados, maior será o nosso perdão. Que a Bíblia diz também: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eles pegavam se prevaleciam de um dos atributos divinos, amor, bondade, misericórdia, e queriam que aquilo encobrisse, liberasse perdão. Não importa quanto foi o tempo que você pecou, quantas vezes você está pecando ou fazendo coisas erradas, não interessa. Então eles alegavam que era isso, inclusive, que Paulo combatia e que eles defendiam. Paulo vai tratar desse assunto bem mais detalhadamente lá no capítulo 6, no capítulo 5, verso 20, até o capítulo 6, versículo 15. Aí ele vai esmiuçar isso, vai esmiuçar mesmo, lá na frente. Vamos para o versículo 9. Ele diz aqui: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Outra pergunta, não é? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. No verso 10, no versículo 10, ele já vai adentrando aqui. É por isso que eu dei esse título: todos são igualmente pecadores, independente da circuncisão, seja judeu, seja gentil. E é isso que ele faz aqui. O ponto nevrálgico desses argumentos, dessa tese de Paulo, está aqui. Quando ele faz essa pergunta, no verso 9: que se conclui? Qual é a conclusão que nós chegamos? Temos nós qualquer vantagem? Vocês, judeus, são melhores do que os gentios? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. É bom, meus irmãos, nós pensarmos que essa conclusão que Paulo chegou é a mesma que alguém, quando está numa situação muito, muito deplorável mesmo, tanto, vamos pensar aqui, a pessoa está em estado terminal. Aí o médico chega e diz: olha, aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito, aqui é só esperar a hora chegar. É a conclusão que o médico deu como diagnóstico. E às vezes acontece, realmente é questão de dias, é questão de horas, a pessoa morre mesmo. Outras ocasiões, Deus opera um milagre, a pessoa escapa, Eu conheço muitas histórias, evidentemente você também conhece, mas estou tomando a ilustração aqui para mostrar que se conclui que não tem mais jeito. Era assim que eles pensavam. Paulo estava mostrando para eles: temos nós qualquer vantagem? Não. Tanto judeus quanto gentios estavam numa mesma situação. Eu coloquei aqui uma coisa engraçada que você vai rir agora. Tudo era balaio do mesmo gato. Não tem esse ditado, né? Balaio do mesmo gato. Tudo estava ali, tudo, não tinha diferença. Amanhã você está convidado a continuar conosco, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. A paz do Senhor e até amanhã.